Os termos que a gente usa aqui na machosfera, eu já fui criticado por fazer utilização dessas nomenclaturas, como por exemplo a revolução dos betas, o inverno está chegando, que foi algo que o Kevin Samuels criou, vocês já devem estar familiarizados com isso. Tudo que começa lá nos Estados Unidos vem para cá, né? Isso é relacionado à história lá do Game of Thrones, né? Que as mulheres vão se tornar aí solteiras involuntárias, muitas mulheres de ação. Alguns aí tem uma turma dizendo que é coping, eu não considero que é coping isso, beleza? Também não quero que vocês utilizem isso como vingança, elas vão se ferrar. Eu considero que é só uma observação e um fenômeno. Assim como... essa é a minha opinião, rapaziada, e eu acredito muito nisso, tá bom? Eu acredito no fenômeno da revolução dos betas e eu acredito no fenômeno das solteiras involuntárias. E eu acho que a gente está, ou no começo, ou já estamos vivendo esse fenômeno. O quão ele vai se expandir, tanto sobre o inverno está chegando, a proporção de mulheres que vão estar inseridas no inverno chegando, né, no inverno está chegando, e a proporção de homens que estão ou vão estar inseridos na revolução, vão participar da revolução dos betas, que basicamente um fenômeno é relacionado com o outro também, até certo ponto, beleza? Eu tenho um vídeo que eu fiz para vocês que se chama Revolução dos Betas. Esse vídeo foi um insight que eu tive, tá? Eu não li em lugar nenhum, eu pensei naquilo, fiz o vídeo, falei, cheguei numa conclusão. E tem um livro do Alan Roger Curry, que se chama A Revolução dos Betas. O Alan Roger Curry, rapaziada, basicamente esse maluco aí, ele é um dos fundamentos da Red Pill também, da manosfera de modo geral. Se eu não me engano, foi ele que criou, ele disse que foi ele que criou. Eu aprendi o conceito atenção, isso é uma das bases da Red Pill, rapaziada, é o conceito alfa-beta, é o conceito atenção não sexual, atenção sexual. Eu acho que esse é um dos principais conceitos da Red Pill, entre outros, entendeu? Quem criou o conceito de atenção não sexual e atenção sexual foi o Alan Roger Curry, que foi o autor do Mode One também. Tanto é que ele estava criticando muito nos vídeos dele. Esses caras ficam tudo usando meus termos e o canal dele é o menor de todos, tá ligado? O canal dele é o menos relevante, cara. O Kevin Samuels usa as paradas dele. O Alpha Male Strategies praticamente cresceu no conteúdo dele, cara. Tanto é que diziam pra ele, velho, o Alpha Male Strategies usa esses termos aí, beta, alfa, tal, atenção não sexual, atenção sexual, entre outros. E ele falou, velho, foi eu que inventei essas porra, cara. E vocês estão dando crédito pro cara, entendeu? E isso é muito curioso, tá bom? Pra vocês entenderem como esse cara é relevante na manosfera, o Alan Roger Curry. Ele e o Rollo Tomassi, eles devem estar no mesmo nível, entendeu? Então sim, foi ele que escreveu esse livro, A Revolução dos Betas, tá? E ele comenta lá, ele explica um pouco sobre a história da monogamia e fala o que está acontecendo. Basicamente o que rola é o que eu expliquei naquele vídeo pra vocês, sobre a Revolução dos Betas, tá bom? O que acontece, rapaziada, é que na era da monogamia, muitas mulheres ficavam presas com um homem em que elas não podiam exercitar a duplicidade hipergâmica delas, na monogamia. Elas estavam com um cara que, muitas vezes, né, elas estavam com um cara que ele satisfazia elas na tensão não sexual, na companhia fora do quarto, só que no quarto não era o que elas queriam. E elas se sentiam presas. Muitas mulheres ouvindo isso, se você perguntar, você pergunta pra ela, você gostaria de estar numa circunstância como essa? Você passar o resto da sua vida com um homem em que ele só satisfaça você por um lado da hipergamia? Muitas mulheres, rapaziada, se casaram dessa forma lá atrás. Porque elas falavam, velho, esse cara aqui ele não é o que eu espero dele sexualmente, da atenção sexual dele. Mas ele é o melhor que eu posso ter, considerando a atenção não sexual, a provisão e etc. E acabavam se casando, entendeu? E permaneciam insatisfeitas pro resto da vida. Por que você acha que o feminismo veio, rapaziada? Para libertar as mulheres desse acordo, dessa monogamia que para muitas delas não era satisfatório o suficiente. E aí o feminismo começou a libertar as mulheres, cara, para elas poderem ter mais liberdade para ativar os dois lados da hipergamia, o alfa e o beta, entendeu? Ou atenção, ou traduza-se atenção não sexual e atenção sexual, ou traduza-se emoções e lógica. Elas puderam agora usufruir desses dois aspectos. E aí os homens olharam e falaram, e aí, velho? E agora? Que começa o que eu disse para vocês, a revolução dos betas. Sim, rapaziada, a revolução dos betas não é coping. Nós estamos vivendo, não sei quantos homens estão participando. A Red Pill é a revolução dos betas. O que é a revolução dos betas, rapaziada? Então quer dizer que as mulheres têm a duplicidade hipergâmica, que elas podem me usar pela atenção não sexual, pela provisão, e às vezes tá saindo com um alfa por fora, ou um cara que é mais emocionante para elas e tal. E aí você aprende toda essa dinâmica intersexual dos relacionamentos. Aí você desperta, graças à internet, graças à manosfera, graças a comunidades, como Red Pill, entre outras, que os caras começaram a trocar experiências. Aí os betas olharam e falaram, velho, eu não quero estar na pele desse maluco aí, que casa com uma mulher numa monogamia e passa com ela o resto da vida, sendo que ela está insatisfeita dentro do quarto. Que pra ela não é aquilo que ela queria 100%. Eu não quero estar na pele desse cara, ou seja, eu quero ser mais alfa. Vocês querem saber qual que é o sonho dos homens, rapaziada? Eu expliquei isso num vídeo que eu falei recentemente pros membros.
tem 4 arquétipos aí, vamos chamar assim. Você tem o Full Alpha. O Full Alpha é o cara que ele é mais ou menos aí relacionado ao cafajeste, entre outros e tal, que é o cara que ele é totalmente, não é interessante para monogamia para mulher, que é o cara que é galinha, que passa o rodo em todo mundo, que não tem nada de provisão, às vezes nem tem condições de sustentar uma família. Esse é o Full Alpha, mas que é pré-selecionado, tem abundância sexual. Você tem o Alpha com traços de Beta. Esse é o que os homens querem ser. Você tem o Alpha com traços de Beta e você tem o Beta com traços de Alpha e você tem o Full Beta. É como se fosse mais ou menos assim. Você tem o 3/3, que é o Full Alpha, você tem o 2/3, que é o 1/3 Beta e 2/3 Alpha, que esse é o que os caras querem ser. Esse é o que os homens procuram atingir. O que você tenta aprender com a Red Pill, rapaziada? A se tornar mais alfa com as mulheres, cara. A usar a estratégia sexual a seu favor. É a revolução. A Red Pill, o PUA, o MGTOW, é a revolução dos betas. Eu tô falando sério, eu acredito se vocês quiserem, cara. Eu já falei, os caras que são alfa, não tô falando que não tem, mas os caras que tem... Chega num cara que tá cheio de mulher pra você ver e apresenta essas merda pra ele. Chega e troca ideia. Talvez esse cara vai precisar pra ele não se ferrar em outro sentido, né? Pra ele não se ferrar, não ser manipulado, pra mulher, pra ele não... Quando ele quiser entrar numa monogamia, ele não entrar com uma mulher que foi promíscua, digamos assim, esse tipo de coisa, entendeu? Mas o problema dele, cara, não é ele ser usado pela atenção não sexual dele. Porque esse cara é o cara que tá trocando objetivamente atenção sexual por atenção sexual. Ele não tá tendo esse tipo de problema. É o Tyrone, é o Shed, são esses malucos, cara. Eles não precisam desse tipo de conteúdo, entendeu? Não tô dizendo que não tem cara que não usa. Eles podem usar porque eles acham interessante e tal, mas não é por necessidade. Talvez por ele se preocupar em tomar uma falsa acusação, pagar uma pensão, ser manipulado até esse ponto, entendeu? Engravidar uma mulher, ela falar pra ele que não tá tomando remédio e aí, que ela tá tomando e ela para, esse tipo de coisa, cara. Mas esse conteúdo, rapaziada, é a revolução. Se você tá aqui dentro desse canal, você faz parte da revolução dos betas. Por que você acha que meu canal se chama Atitude Alfa? É para ensinar você que é beta a se tornar mais alfa. Eu sou um beta, rapaziada, também. É possível você se tornar mais alfa, você adquirindo mais mentalidade? Definitivamente é possível. Lembra que eu falei pra vocês? Existem duas coisas. Existe o macho alfa, que é o cara natural. É o cara que ele nasce, entendeu? Eu já comentei isso no meu vídeo já. Ele nasce assim. Às vezes ele tem um arquétipo de shed também. Porque alfa e beta é mais inerente à mentalidade, rapaziada, beleza? É o que faz toda a diferença, tá? Muito associado à mentalidade abundante. O beta tem mentalidade escassa, o alfa tem mentalidade abundante, principalmente por isso. Beleza? É possível você desbloquear a mentalidade abundante, mas tem os caras que nascem com ela. Normalmente são os caras que nasceram com o arquétipo Shed. Porque é o que eu falei, esses caras vão atrair muitas mulheres, principalmente pela beleza exterior quando eles são jovens. E aí, por isso, eles vão desenvolver mais habilidades sociais com mulheres, porque eles vão ser muito recompensados por agir daquela forma. Entendeu? Então eles continuam agindo daquela forma porque aquilo para eles traz uma recompensa, eles se adaptam àquele contexto. Beleza? Eles desenvolvem esse arquétipo alfa por serem sheds. Então, de certa forma, eles se tornarem alfas é consequência por eles serem sheds. Digamos assim. Fez sentido o que eu quero dizer? É claro que tem exceção, rapaziada. Eu tô generalizando aqui, sendo teórico como sempre. Tá bom? Na prática você vai achar bugs, digamos assim, né? Então, tudo bem. Esse é o cara que eu chamo de alfa natural. Aí você tem o cara que é o quê? Que é o que eu chamo de atitude alfa. Que é... Eu falei pra vocês, o macho alfa é a Ferrari de fábrica. Atitude alfa, cara, é o cara que é um beta de nascença, eu, você, a maioria dos homens, 80, 90, a maioria dos caras que estão nesse canal são betas, rapaziada. 80%, 90%, a maioria são, entendeu? Ou mais até. O que acontece com esse cara? Ele vai começar a equipar o carro dele, que é o que eu chamo de atitude alfa, pelo conhecimento e investindo nos pilares. O que ele está fazendo? É uma revolução dos betas, cara. Que inclui você também o quê? Abdicar de relacionamento muitas vezes, porque você começa a descobrir que não vale a pena, o suco não vale a espremida, por exemplo, entendeu? Abdicar de casamento, entre outras coisas. Tudo isso, rapaziada, é uma revolução dos betas que eles estão fazendo, porque a monogamia não serve mais. Assim, é um modo de falar. Se serve ou não é subjetivo para cada um. Na minha opinião, está bem comprometida. Eu não sei dizer se está 100%. A Black Pill diz que já está 100% comprometida à monogamia, que nós saímos da era da monogamia, a era dos betas, e nós estamos voltando para a era dos alfas ou para a era da poligamia, que as mulheres estão fazendo isso. Entendeu? Elas estão dividindo, elas estão desmembrando a estratégia sexual hipergâmica delas. Porque no passado, graças ao feminismo, minha cadeira tá andando aqui. Porque no passado, é o que eu falei para vocês, cara, elas eram meio que obrigadas a escolher, muitas vezes era difícil para elas conseguirem os dois num homem só. Então tinha mulheres que elas acabavam se casando com um cara Tyrone, entendeu? E com Miqueinha, que vocês chamam, né? Elas acabavam ou casando com um Tyrone ou casando com Miqueinha, quando na verdade elas queriam um Miqueinha e um Tyrone. O que os homens querem, cara, é um terço Miqueinha e 2/3 Tyrone. Ou 1/3 Miqueinha e 2/3 Shed. Esse é o sonho dos homens.
Os homens não querem ser 100% alfas, mas não querem ser 100% betas, nem 50 cada um. Eles querem pelo menos 70% alfa, 30% beta. E é mais ou menos isso que as mulheres querem também. E é isso que os homens tentam atingir utilizando esse conhecimento muitas vezes, é o objetivo deles, entendeu? Então, o que rola com as mulheres é que muitas acabavam casando com um cara full Tyrone às vezes, e se fudiam, entendeu? Ou elas estavam com um cara que era full Tyrone e não tinha como casar com o cara, porque o cara não tinha a situação da provisão, a situação de conseguir cuidar delas e a compatibilidade de atenção não sexual para elas muitas vezes. Só tinha compatibilidade dentro do quarto, mas fora era o inferno, entendeu? E elas tinham o outro cara que era o 100% full miqueinha, digamos assim, que era o cara que a atenção não sexual eles eram totalmente compatíveis, ele era legal, eles se davam bem, não brigavam, mas dentro do quarto era uma merda. E elas se casavam com esse maluco e morriam o resto da vida. Pergunta pra uma mulher, mulher, você vem desse vídeo, você gostaria de se casar com um cara assim? E aí o Alan Roger Curry ele vem com o exemplo da Ilha da Monogamia. Na Ilha da Monogamia, homens e mulheres vão se relacionar no seguinte sentido, você só vai poder ter um parceiro, entendeu? Escolheu esse parceiro, você não vai poder trair, porque é totalmente, como é que se diz, cara? É fiscalizada a ilha, tem câmeras de vigilância, chip e tal, então não tem como você trair. Se você trair, você é expulso da Ilha da Monogamia, né? Como se fosse um reality show. Vai homens e mulheres pra lá. Aí beleza, você escolhe um cara pra se relacionar com ele, você vai ter que decidir se você vai ficar com ele ou não, homens e mulheres. Dependendo do homem que a mulher escolher, cara, entendeu? Se ela escolher um cara que, como eu te falei, só tem compatibilidade na atenção não sexual, ela sacrifica o outro lado. Você, mulher, aceitaria participar da Ilha da Monogamia? Se você passasse por uma condição como essa? Então o que acontece é que as mulheres começam a fazer o quê? Dividir a estratégia sexual delas, principalmente utilizando como? O tempo. Quando eu estou no meu auge, que for melhor para mim, eu tenho mais opções, muitas vão optar ir pelo lado alfa da hipergamia, festa, curtição, carrossel, entendeu? E outras, depois de mais velhas, aí decidem sim entrar no lado beta da hipergamia. Aí o homem olha o beta, né? Ele fala, velho, peraí, isso aí não tá legal, cara. O alfa ele satisfaz o usufruir do seu auge. E eu vou ficar com o seu declínio depois? Sendo que eu, de lá pra cá, até então, tive poucas opções, eu não pude exercitar minha estratégia sexual como o alfa pôde? Não, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revolução. É mais ou menos isso, como? Usando a Red Pill ao meu favor, investimento pessoal. Vou me destacar o máximo que eu puder, vou usar o meu tempo ao meu favor. Porque como que é o tempo da mulher, digamos assim, que eu falei, é o auge dela e o declínio. O homem é o quê? É o declínio e o auge. E aí você aprende a usar isso pela sua estratégia sexual, que é o que eu chamo de revolução, ou o Alan também chama, eu não terminei de ler o livro dele, a revolução dos betas, entendeu? Então sim, se você estar inscrito no meu canal, nos outros canais aqui da comunidade da Manosfera, você faz parte da revolução dos betas. A Red Pill é um mecanismo, é uma ferramenta para a revolução dos betas, cara. Que significa o quê? Você que é beta principalmente, a monogamia está sacrificada, está muito comprometida, você vai usar todo esse conhecimento a seu favor para você se dedicar a aumentar o seu VSM o máximo que você puder, e se for possível você conseguir estar um pouco mais acima, agora você vai usufruir do seu imperativo sexual com mais liberdade, entendeu? É mais ou menos isso. E agora sobre a questão do inverno chegando, né? Também, cara, alguns dizem que é coping, na minha opinião não. Já tem muitas mulheres que são solteiras involuntárias. A receita que rola hoje em dia é mais ou menos assim. Muitas mulheres tomando impressão hoje em dia, muitas mulheres se tornando viúva de alfa, tomando impressão de caras mais destacados, entendeu? Muitas mulheres solipsistas e de certa forma com expectativas irrealistas ao se relacionar com o homem, graças a principalmente, especificamente acima de tudo, Instagram, mídias sociais do modo geral, mas principalmente o Insta. O Insta é o que eu falei, tem um vídeo que eu falei da disfunção erétil das mulheres, entendeu? Assim como homens sofrem disfunção erétil vendo um filme erótico, as mulheres sofrem, na minha opinião, sofrem, entre aspas, de disfunção erétil ou disfunção hipergâmica por causa das mídias sociais e Instagram. Validação em abundância, opções de homens em abundância. Cara, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Se você for, cara, numa casa de garotas de programa, cara, tiver muitas mulheres lá, muitas mulheres, você começar a olhar, sabe o que vai acontecer? Cara, você vai tentar escolher a mulher perfeita. É como se a sua hipergamia estivesse cantando lá. Sabe por quê? Porque lá é você que seleciona. Lá você, na casa de garotas de programa, o homem é o hipergâmico. Não são elas que têm hipergamia. Porque é você que tem a moeda de troca, não elas. É você que tem o dinheiro. Entendeu? É você que paga. Então é você que escolhe. Não é você que é selecionado, você seleciona. Sua hipergamia grita lá dentro. Você é como se fosse a mulher, rapaziada. No Instagram, numa casa de garota de programa, entendeu? Se você vê um nariz torto, cara, seja capaz de você perder interesse, porque você vai pagar. Então você vai tentar achar a melhor possível, cara. Qualquer negocinho, muitas vezes, é o suficiente para fazer seu interesse cair.
E é o que eu falei do paradoxo da escolha. Você tem tantas opções, cara, que você vai tentar pegar a mais perfeita possível. Mesmo tendo várias opções de qualidade, vai ser muito difícil atingir suas expectativas. Você cria expectativas irrealistas. A mesma coisa que acontece com o homem dentro de uma casa de garotas de programa é o que acontece com as mulheres no Instagram ou nos relacionamentos da vida real hoje em dia. Essa é a minha opinião e meu ponto de vista. Eu não considero isso coping. O que acontece é que muitas mulheres podem se tornar e já estão se tornando solteiras involuntárias. Qual proporção vai ser da sociedade? Se é algo que vai ser alarmante, por exemplo, entendeu? Aí eu já não sei se realmente chega nesse nível, mas que já está acontecendo, que o número está aumentando e a tendência é que aumente, talvez daqui anos, por exemplo, pode ser que piore, não sei se o governo ajusta, não sei, mas que já está acontecendo, está aumentando, está. Pode ser que seja corrigido. Se vai ser algo, como eu falei, devastador e catastrófico, aí é outros 500. Aí eu não consigo visualizar. Eu consigo visualizar que já está acontecendo e vejo um aumento de mulheres que elas não conseguem encontrar relacionamento, entendeu? Principalmente com o tipo de homem que elas estão procurando, o tipo de caras que elas se atraem, talvez em virtude, por causa do que eu falei, da disfunção. São dois fatores principais aí, são esses três fatores, né, que geram o inverno está chegando, na minha opinião, né? Disfunção erétil graças às mídias sociais, solipsismo, tanto faz o nome que você quer usar, tá bom? Expectativas irrealistas, são todos sinônimos, né? Eu gosto de usar o termo de disfunção erétil, tá bom? Que é o que eu expliquei, a mesma brisa do cara que está dentro da garota de programa, da casa de garota de programa, tem expectativas irrealistas lá dentro, porque ele que seleciona e são muitas opções, é quase que a mesma coisa aqui, entendeu? O segundo aqui, que eu falei para vocês, impressões, viúvas de alfa, muitas mães solteiras, por exemplo. Filho, eu esqueci de destacar para vocês, filho é uma forma de deixar impressão na mulher, lembra que eu falei? Muitas impressões, entendeu? Não conseguem estar satisfeitas com o beta, beleza? Ficam sozinhas. É o que eu falei, lembra? As mulheres odeiam os betas, elas preferem ficar sozinhas, preferem gato, cachorro do que ficar com beta, cara. Se o cara não complementa as expectativas que ela procura, muitas vezes, entendeu? Você tem outro fator também, que é o que eu falei, a revolução dos betas, cara. Os caras que não vão entrar em monogamia com mulheres nessa configuração. Porque eles vão falar, eu não quero estar na pele desse maluco. Quando os homens começaram a descobrir essas coisas na manosfera, então quer dizer que muitas mulheres estavam se relacionando com um cara assim e que na ilha da monogamia não era possível. O cuckold. Eles conseguiam proibir o cuckold. O que é o cuckold? É você lá com a sua mulher, ela traindo você por fora, saindo com alfa por fora. É igual no BDSM, entendeu? O BDSM tem o cuckold e tem o bull. O cuckold é o cara que contrata o bull para ficar com a mulher dele, entendeu? Muitos homens estavam passando por isso sem estar cadastrados, digamos assim, no BDSM. Muitos homens estavam sendo cuckold porque a mulher estava segurando ele pela tensão não sexual, pelo lado beta e saindo com alfa, com bull por fora. Igual no BDSM. Aí os caras descobriram isso na manosfera, nas comunidades, graças à internet. Eu não quero estar na pele desse maluco. E aí o que eles fazem? Uma espécie de revolução dos betas. A revolução dos betas é o quê? Investimento pessoal, vou me valorizar, vou me colocar em primeiro lugar, seja através do PUA, do Migtal, da Red Pill. Vou aumentar o meu valor o máximo que eu puder. Se eu conseguir usar a minha estratégia sexual, bem. Se eu não conseguir, amém. Mas na monogamia eu não entro nessas configurações, cara. Entendeu? Isso também favorece a ideia de solteiras involuntárias, como eu destaquei. Então são esses três fatores que colaboram para a narrativa do inverno estar chegando. Eu não considero que ambas são coping, na minha opinião são realistas, principalmente a revolução dos betas, para mim é a que está mais clara. É o que eu falei, talvez a proporção seja bem pequena, quando você coloca isso em contraste na população masculina ou população de modo geral. Para as mulheres a mesma coisa, talvez a proporção seja bem pequena se você colocar em contraste com a população de mulheres ou população de modo geral, entendeu? Mas sim, é uma coisa que existe, entendeu? Solteiras involuntárias existem, estão aumentando, revolução dos betas, estamos passando por ela e você faz parte dela se você está inscrito em qualquer um dos canais da manosfera ou especificamente canais da manosfera de temática Red Pill.